Olá galerinha, esta é a nossa aula de matemática, aula número 36. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre multiplicação e o assunto da nossa aula é multiplicação com números naturais. Vamos para algumas ideias da multiplicação. Mariana foi ao mercado e comprou 3 pacotes com 6 garrafas PET de refrigerante. Então vamos aos 3 pacotes. Primeiro pacote com 6 refrigerantes, mais outro pacote com 6 refrigerantes e mais um outro pacote com 6 refrigerantes, né? Então temos uma perguntinha para você. Quantas garrafas PET de refrigerante ela comprou? E como você faria para responder a esta pergunta? Vamos ver o comando da questão e vamos analisar a ilustração de modo que possamos buscar soluções para o nosso cálculo matemático. Mariana foi ao mercado e comprou 3 pacotes com 6 garrafas PET de refrigerante. Então na ilustração temos cada um dos pacotes com 6 garrafas de refrigerantes. E quantas garrafas PET de refrigerante ela comprou? Bem, uma solução será você somar a quantidade total de refrigerantes em cada grupo, ou seja, no grupo 1, ou seja, no primeiro pacote temos 6 garrafas, mais 6 garrafas do segundo pacote, mais 6 garrafas do terceiro pacote. Então, ao todo, se você contar de 1 em 1, você vai chegar aos 18 garrafas de refrigerante. E uma outra forma muito mais rápida que apenas fazer a soma das unidades é você ter em mente o cálculo da tabuada, como eu já falei nas aulas anteriores. Por quê? Porque quando você já tem memorizado a tabuada, e muito facilitará no momento de você resolver questões de multiplicação. Então, uma outra forma de eu resolver essa questão é montando a operação de multiplicação, ou seja, você vai pegar 3 pacotes com 6 garrafas, 3 que representa 3 pacotes, multiplicado por 6 unidades de garrafas de cada pacote. E você vai chegar no mesmo total de 18 garrafas. Vamos avançar. Então, continuando com a informação, que são 3 pacotes com 6 garrafas, e aí na ilustração do seu visor temos uma forma de multiplicação, que é usar a adição, e uma outra forma, que é montar a operação de multiplicação, você observa que o resultado será o mesmo, certo? Que no caso do nosso exemplo são 18 garrafas. Então fizemos uma operação de multiplicação e na situação apresentada a multiplicação ela está associada à adição de parcelas iguais. Você se lembra que na aula anterior eu falei que no momento que fazemos a multiplicação é imprescindível que você saiba fazer cálculos com adição. Temos uma operação matemática com números naturais, 6 vezes 3, que é igual a 18. Agora vamos identificar o que significa cada um destes números. O número 6 representa o multiplicando. O número 3 será um multiplicador. Tanto o número 6 como o número 3 são os fatores. O número 18 será o produto, ou seja, o resultado da multiplicação, tá certo? Então tenha em mente que toda a operação de multiplicação temos o multiplicando, o multiplicador e o produto, que é o resultado do cálculo da multiplicação. Agora vamos para uma disposição retangular. Observe esta ilustração. O que você pode observar desta ilustração? Que temos um retângulo e que dentro deste retângulo temos vários quadradinhos, certo? Que estão ordenados em colunas e em linhas. Esta é a informação que visualmente você deve prestar atenção no momento de analisar esta figura. Agora perguntamos: quantos quadradinhos há nesse grupo?
Para responder a essa pergunta, podemos contar com o número de quadradinhos das linhas e multiplicar pelo número de quadradinho das colunas. Vejamos como é que funciona esse esquema. Olha só. Você visualizando aí a ilustração com vários quadradinhos ordenados em linhas e colunas, primeiro você tem que ter em mente o que é uma linha e o que é uma coluna. Muito simples a análise da disposição retangular. Primeira coisa que você tem que ter em mente, as linhas. As linhas sempre estão neste formato horizontal, em que um quadradinho está ao lado do outro, do sentido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Isso nós chamamos de linha, né? Geralmente tem esse sentido, da esquerda para a direita. Mas se falar da direita para a esquerda, tanto faz, porque o sentido é horizontal. A coluna tem o sentido vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. E é a nossa coluna, tá certo? Então temos a linha, que está no sentido horizontal, e temos a coluna. Agora vamos contar a quantidade de linhas e colunas, tá certo? Vamos lá. Temos uma linha, duas linhas, três linhas e quatro linhas. Agora vamos contar as colunas. Uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas, 5 colunas, 6 colunas e 7 colunas. Então eu fiz questão de colocar essa ilustração mostrando para você a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Observamos que na nossa contagem temos 4 linhas e 7 colunas. Agora, para você descobrir o total de quadradinhos, você pode optar em fazer a soma de cada um dos quadradinhos. Agora, se você tiver em mente a memorização da tabuada, como eu falei, facilitará e muito a sua vida. Por exemplo, se nós multiplicarmos a quantidade de linhas por colunas, teremos 28 quadradinhos. O que é mais prático? Contar de um em um ou multiplicar diretamente? 4 vezes 7 é igual a 28 quadradinhos. Então, está mostrado para você que a memorização da tabuada facilitará e muito a sua vida no momento de multiplicar questões que envolvam a operação com multiplicação, tá certo? Vamos prosseguir. A professora do quarto ano resolveu fazer um jardim com os alunos. Ela trouxe 4 tipos de muda de flor: rosa, margarida, cravo, sempre viva, que são as flores, para plantar. Havia 2 cores de todas as flores, branca e amarela. Quantas possibilidades de flores de diferentes cores o jardim terá? Aí você vai completar este quadro, em que temos na linha horizontal o nome das flores e no sentido vertical, ou seja, na forma de coluna, temos o nome das cores das flores, certo? Então, você agora vai completar o quadro. Para este exemplo, vamos preencher as possíveis combinações entre flores e cores. Então, preenchendo o primeiro retângulo, temos a combinação rosa e branca. Então, coloquei a letra maiúscula das iniciais de ambas as palavras. E assim, vou preenchendo toda a tabela, colocando as iniciais de cada uma das palavrinhas, das flores e cores, tá certo? Então, a próxima combinação será rosa e amarela. Preenchi a primeira coluna. Agora vamos para a segunda coluna. Temos a flor margarida e a cor branca. Então vamos colocar a combinação margarida, branca. Agora margarida amarela. Vamos para a terceira coluna. Temos o cravo, branca, CB, e cravo amarela, CA.
Agora vamos para a última flor, que é a sempre viva. Então temos a SB, sempre viva branca, e sempre viva amarela. Beleza, então acabei de completar a nossa tabela, colocando as combinações de flores e cores. Agora, se a gente olhar para a linha da cor branca, você verá 4 combinações. E olhando para a linha de baixo, da linha amarela, da cor amarela, temos mais 4 combinações. Pergunta a você: quantas possibilidades de flores de diferentes cores o jardim terá? Basta você somar a quantidade de combinações. Ao todo teremos 8 combinações. Então você terá condições de completar esta frase. São 8 possibilidades de flores com diferentes cores. Agora vamos para as efetuações. Então temos aqui um cálculo muito simples de multiplicação, em que temos o número 61 multiplicado por 2. Observe que nesta pequena tabela temos as letrinhas U de unidade e D de dezena. Por que U de unidade e D de dezena? Porque neste momento estamos trabalhando com algoritmo. Quando você for montar uma questão de multiplicação, é imprescindível que você tenha na mente a organização destes números, pois nós estamos estudando o sistema de numeração decimal. Então, as unidades embaixo de unidades, dezena embaixo de dezena, e assim sucessivamente. Tanto para cálculo de multiplicação com um algarismo, como com 2, com 3 algarismos, sucessivamente, tá certo? Então, para esse cálculo com algoritmo, temos apenas cálculo de multiplicação com um algarismo, ou seja, temos 2 multiplicando vezes 1 multiplicador, ou seja, 61 vezes 2. Agora que você já sabe a sua tabuada, se você não sabe, é a oportunidade de você começar a estudar desde já, porque senão você vai ter muita dificuldade em acompanhar o nosso conteúdo. Vamos para as multiplicações. 2 vezes 1 é igual a 2, ou seja, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então vamos colocar o resultado na unidade. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 6 é igual a 12. Então você coloca o 2 embaixo do 6 e o 1 no quadradinho ao lado. Então vai ficar a sua resposta assim: 122. Tranquilo, né? Então vou colocar agora a letra B. Mais outro exemplo. Similar à letra A, agora temos o número 49 que está sendo multiplicado por 3. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim sucessivamente. Agora você vai começar a multiplicar 3 por 9, certo? 3 vezes 9. Você tendo memorizado a multiplicação da tabuada de 3, ficará fácil você chegar na resposta. Como é que você vai multiplicar? 3 vezes 9 é igual a 27. Professor, eu posso colocar 27 na coluna da unidade? Eu vou responder para você que não. Você vai pegar o 7 da unidade, vai colocar embaixo de 3 e vai elevar o 2, que é dezena, para fora, ou seja, acima da letra D, para representar a dezena. Agora iremos multiplicar 3 vezes 4. O seu resultado você irá somar com o número 2 que está do lado de fora. Entendido? Então vamos à multiplicação. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 mais 2 é igual a 14. Matamos a charada. Então, como é que você vai preencher o número 14? Você vai colocar o 4 embaixo do 4 e o 1 ao lado. A resposta deste cálculo será 147. Muito simples, muito tranquilo essa noção inicial de multiplicação. E iremos trabalhar mais e mais vezes
o algoritmo até você memorizar a forma, a posição de cada um destes números. Por quê? Porque se você encaixar um destes números de forma errada, fatalmente você irá errar a questão. E o que eu não quero é que você erre a questão. Eu quero que você preste bastante atenção na posição de cada um destes números, obedecendo o critério das unidades, dezenas e centenas, tá certo? Agora eu tenho uma tarefa para você. Você vai pegar o seu livro de matemática, não é o livro do Projeto A Prova Brasil, é um outro livro que você já tem aí na sua casa, que é da coleção Bem Me Quer. Você vai abrir nas páginas 78, 79 e 80 e você vai fazer as atividades deste livro, nestas 3 páginas, por enquanto, tá bom? Na próxima aula faremos a correção destas atividades. Bons estudos e até a próxima aula.